Dormir é uma necessidade primordial, tá? Então, partimos do início de que dormir é fisiológico. Nós sentimos essa necessidade e temos que deixar ela acontecer, tá? Só que aí tem alguns outros fatores, né? Os fatores estressores, nós chamamos, que vêm do ambiente externo, e isso dificulta com que a gente durma naquele momento. E aí talvez postergue e faça uma janela maior de sono. O corpo ele vai começando naturalmente também a se desregular. Isso, num adulto, é mais fácil, né? Num jovem adulto, é mais fácil regular. Agora, para adolescentes e para crianças e bebês, demanda um pouco mais de cuidado essa regulação. Principalmente falando dos bebês recém-nascidos, dos bebês que precisam ainda de muito colo, tá? E falando dessa ambientação, por que é importante nós falarmos desse ambiente de sono? Porque eles podem ser, sim, ou o que vai trazer a tranquilidade e essa calmaria para o bebê, esse ambiente seguro, né, diferente do colo, que vai ser um berço ou uma cama, mas também pode ser um ambiente que estressa muito, que irrita muito, que tem muitos estímulos ali, tá? Então, por isso que é importante essa relação com o ambiente, principalmente a relação com a luz. A luz, lá no nosso sistema nervoso central, aqui no cérebro, tem o que a gente chama de núcleo supraquiasmático. E aí, é nesse núcleo que ele vai receber os estímulos luminosos. Então, quando começa a amanhecer o dia, ou vem uma luz de uma televisão, de um celular, ou uma luz qualquer, a retina, né, nosso olho, recebe essa luz, essa luminosidade, e envia lá para esse núcleo, através do nervo óptico, lá para o núcleo supraquiasmático, e manda sinais e neurotransmissores, né, para outras regiões do cérebro, principalmente hipófise e outras regiões do nosso organismo, para liberarem hormônios e regularem funções. Então, o cortisol é um deles. Então, amanheceu, o dia começou, raiou, opa, tá na hora de acordar, vamos botar esse corpinho para funcionar, né? Então, a questão da luz, ela entra muito nesse sentido. E à noite é a mesma coisa. Eu tenho à noite, a melatonina ela entra como um hormônio da escuridão, tá? Não é um hormônio do sono, mas da escuridão. Então, quando tá mais escuro, ela entra em ação. Por quê? Porque ela é antagonista do cortisol. Então, quando tem muito cortisol, não vai ter melatonina, tá? A questão do ruído da casa, ruído branco, facilita muito com que o bebê ele entre nessa transe, né? Nessa onda do sono e se mantenha dormindo, evite despertares. A questão do cheiro tem muito a ver com o cheiro da mãe, né? O cheiro desse cuidador é o cheiro que o bebê está muito acostumado. Então evitem, né, muitos perfumes, cremes, amaciantes muito cheirosos, porque isso tudo pode sim impactar, interferir nesse relacionamento com o ambiente. A questão da temperatura do quarto, o ideal é que esteja aí perto de uns 25 graus, ou às vezes até um pouquinho menos, tá? E a gente pensa em criar camadas em cima do bebê. Pensando na questão da cama, que já é o segundo ponto, para evitar riscos de sufocamento e a síndrome da morte súbita, tá? Então, evitar cobertores, mantas, travesseiros, protetores de berço, evitem, tá? O ideal é camadinhas no bebê. Então, tá com um quarto 24, 23 graus, um dia mais frio, eu coloco 2, 3 peças de roupa, saquinho de dormir, um swaddle, que ajuda mais do que uma manta que o bebê pode se mexer e jogar para o rostinho, tá bom? A questão da cama compartilhada ou esse co-sleeping seria dormir, né, no mesmo colchão. Agora a Academia Americana de Pediatria ela recomenda o quarto compartilhado. Então os estudiosos de cama compartilhada agora falam de ambiente compartilhado ao invés de cama compartilhada, tá? Então evitem ser no mesmo colchão. Mas se esse for, né, um ambiente mais propício para vocês, a combinação que foi feita aí,
pode ser sim realizada desde que sigam as normas de segurança, tá bom? Para evitar a síndrome da morte súbita. Como eu disse, não forçar a desvinculação, a separação. Então, esse bebê, por mais que ele vá dormir, ele vai dormir separado da mãe, tá? Em algum momento ele vai sentir que ele está longe, então é importante criar momentos de conexão, tá? Principalmente durante a amamentação, é um ponto forte aí de vinculação entre vocês. Não passar mais de 3 horas sem se alimentar, então não necessariamente mamar de 3 em 3 horas, mas ter esse parâmetro, tá? De 3 horas para não ser ultrapassado. E oferecer com que ele fique, para que seu bebê fique com esse tanquinho preenchido, tá? E respeitar os sinais de sono, identificar, né, os sinais de sono auxilia também, e já ir para o quarto, para esse ambiente do sono, quando o bebê já estiver apresentando esses sinais, tá? E promover, né, com todos esses cuidados, uma alimentação, uma amamentação adequada ao longo do dia, eu ajudo a fazer intervalos maiores de sono à noite. E aí, o que eu espero do sono de um recém-nascido, né? Já que eu tô falando dessa faixa aí dos 3 meses de vida, ou o primeiro mês, propriamente dito, do recém-nascido, tá? Eu tô falando de ritmo e rotina, que é importante respeitar o ritmo, que ritmo é algo interno, é algo que é individual desse bebê. E a rotina é algo do dia a dia, é aquele passo a passo do dia a dia, aquela dinâmica do dia a dia que a gente vai fazendo. Que quando ela está bem fundamentada, né, estruturada, eu nem percebo o que eu faço. E com o bebê isso também vai se tornando a cada dia assim, nessa rotina, ela entra e ela vai se tornando do dia a dia sem pesar, tá? Agora, 2 pontos que são importantes na questão da rotina, respeitando o ritmo desse bebê. É trazer o que a gente chama de previsibilidade e trazer a sensação de segurança, tá? A rotina, ela precisa promover isso para esse bebê. 2 reguladores significativos para o sono acontecer é o ciclo circadiano e a pressão homeostática. Então, o que é isso? O ciclo circadiano é 24 horas do dia, em que 12 horas é dia, 12 horas é noite. Esse é o ciclo, né? Do sol, da lua. Ótimo. Como que nós humanos vivemos dentro desse ciclo? Nosso ciclo é circadiano, então porque a gente precisa respeitar isso. Alguns animais têm ritmos, né, ultradianos, que vai mais do que um dia, conseguem ficar mais de 24 horas acordados. Outros que são infradianos, que têm ciclos menores, tá, do que 24 horas. Então, depende muito. Nós, humanos, precisamos desse ciclo de 24 horas e nosso organismo se prepara e se adequa. A evolução humana permitiu isso também, tá? E aí, enquanto regulador do sono, é isso. Tá de dia, acorda. Tá de noite, dorme. E isso tem regulação hormonal, né? Fazendo efeito ali, principalmente cortisol e melatonina, tá? Tem outros, mas esses são os principais. E o que é a pressão homeostática? A pressão homeostática é o tempo que o bebê consegue ficar acordado. É aquilo que a gente chama de janela de sono que um bebê consegue manter, né? É um vão entre uma soneca e outra, entre um despertar e outro, tá? Onde eu vou desenvolver habilidades, onde eu vou brincar, onde eu vou fazer as atividades da rotina, banho, alimentação, né? A amamentação, se for um bebê recém-nascido. Então, fico atento, né? E por que é pressão homeostática? Porque vai sendo acumulado uma substância, né, adenosina, nas células nervosas do nosso organismo, nos neurônios. E aí vai acumulando, 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 chega uma hora que tem uma pressão dessa substância nas células nervosas e eu sinto sono. E aí eu preciso deitar no cantinho e dormir. Se fosse simples assim, faria e não teria nada disso. Precisaria ser explicado, né?
Mas, assim, a gente sempre faz analogia, né, aos balões, às bexigas, que tem um limite de enchimento. Se a gente enche muito aquele balão com aquela pressão de ar ali dentro, ela explode. Então, se eu respeito a janela de sono, eu estou respeitando essa pressão do bebê, que é o que ele dá conta de se manter acordado. E aí eu vou ficar atenta aos sinais de sono, vou respeitar toda essa organização do dia a dia, olhando para esse ritmo dele. E isso é individual, cada bebê tem o seu, né? Não existem fórmulas, não existem tabelas, né? Nós temos parâmetros do que é esperado e do que está ultrapassando a média, mas o seu bebê é o seu bebê, tá? Então precisa olhar individualmente para isso. A amamentação, ela entra como um fator indutor deste sono por conta tanto do movimento em si, né, da sucção em si, que ativa um reflexo vagal aqui, o nervo vago, para relaxamento, né, para o relaxamento acontecer, mas também da parte nutricional e dos componentes existentes no leite materno. Então, eu tenho precursores de melatonina no leite materno, principalmente porque o RN ainda não produz a sua melatonina, tá? E aí vai ser através da amamentação que esse hormônio vai sendo regulado, né, vai sendo sintetizado e o bebê tem acesso. Então, nós dizemos que a amamentação ela acaba induzindo o sono, tanto por conta da sucção, seja ela para ser amamentada mesmo, ou seja ela para ser uma sucção não nutritiva, e aí também por conta de conter esses componentes, tá? O padrão irregular também do sono dos bebês é por conta do ciclo de sono ser curto, ser mais breve. Então, eles têm um sono polifásico, né, que tem mais sonecas ao longo do dia, né, a necessidade de ter sonecas ao longo do dia, e que os despertares são comuns. Então, vai ser raríssimo encontrar bebês recém-nascidos, principalmente, que durmam a noite inteira. Mas que consigam fazer aí umas 4, 5 horas à noite, é bem possível. Mas o dia precisa estar coordenado, é um bebê que precisa estar saudável, sem nenhum quadro de hipoglicemia aí junto, tá? E que esteja sendo bem amamentado. E aí, dessa parte hormonal, né? Como que funciona? A melatonina e o cortisol, como eu disse, são fatores, são hormônios antagonistas. Então, quando tem muita melatonina, não vai ter cortisol, tá? E a melatonina, ela abre esse portal do sono. Né? Como a gente disse, é um hormônio da escuridão. Então, quando eu trago a noite para dentro de casa, né? Ou eu honro a noite, a chegada dessa noite, eu abaixo as luzes de casa e eu ajudo, né, as crianças a produzirem melatonina, nós produzimos mais melatonina, e através da amamentação também os bebês recém-nascidos, tá? Os precursores são o triptofano e a serotonina, que estão no nosso corpo e eles acabam, né, fundando aí a molécula de melatonina. Vai trazer relaxamento e ela precisa aí de pelo menos 30 minutos no escuro para conseguir ser liberada, né? Ser metabolizada aí e o organismo sintetizar, tá? As horas de sono, então aí uma média, de acordo com a Sleep Foundation, uma média aí de 17 a 18 horas por dia, ficando acordado algumas vezes ao longo do dia. Então, não são horas seguidas, interruptas. São horas de sono dormindo e horas acordado. Horas de sono dormindo, horas acordado, tá? E o termo, né, latência de sono, é quando eles dormem muito rápido, né? O tempo que o bebê leva para dormir. Então, quando eles dormem muito rápido, tem essa latência menor, são bebês provavelmente que ou estão muito cansados e exaustos, tá? Aqui um exemplo da melatonina e do cortisol. Então, no meio do dia, ó, às 12 horas, eu não tenho quase nada de melatonina circulante no meu corpo por conta do ritmo circadiano, que eu tenho o sol, eu tenho a luz do dia,
tá? E quando a noite começa a chegar, eu aumento a produção de melatonina e o cortisol decai. Então, o corpo entende dentro da sua fisiologia, do organismo fisiológico, que essas coisas precisam acontecer para o sono acontecer, tá? Aqui é o ciclo de sono. O que eu espero, né, de um bebê é que ele durma pelo menos 45 minutos. Esse pode ser o tempo de uma soneca, mas pode ser que ele dê conta de emendar um ciclo no outro, tá? Então, o bebê, ele pode sim emendar um ciclo no outro e fazer umas 2 horas de soneca? Pode. Mas ele também, se dormir 40, 45 minutos, pode ser o tempo suficiente ali para ele se manter, né, bem, tá? Só que aí tem necessidade de fazer mais sonecas, por isso o polifásico. Então, ele dorme os primeiros 10 minutinhos, começando a se entregar para o sono, 20 minutos aprofundando o sono, 30 minutos aí tá em sono profundo e já começa a despertar novamente ou a ser confortado para emendar um ciclo no outro. Aqui são os fatores, né, os aspectos que são considerados importantes e significativos para o desenvolvimento, né, do sono em si, tudo que engloba e que pode impactar o sono. Então, são os aspectos físicos e fisiológicos, os neurológicos, os emocionais e os comportamentais. Então, dentro da saúde integrativa, nós iremos olhar para esses 4 fatores e tudo que está englobando dentro deles. Tá? Então, é um acompanhamento bem complexo. E se você ficou com dúvida, continue me seguindo. Aqui eu sempre tento colocar informações que são relevantes para o seu dia a dia e que vão te auxiliar de alguma maneira, tá bom? Um abraço e até breve.